seja bem-vindo à nossa terceira aula de hermenêutica. Hoje nós falaremos sobre como lidar com a Bíblia como literatura. Essa aula corresponde às unidades 6 e 7 de nossa apostila, que você pode estar acompanhando conosco. Antes de nós iniciarmos, de fato, a lidar com os estilos e figuras de linguagem que a Bíblia utiliza, vamos falar sobre recapitular a analogia de fé que já falamos nos períodos anteriormente. A analogia de fé é uma lei que deve ser seguida por todos nós ao lermos a Bíblia, que é a Bíblia interpreta a si mesma, ou Sacra Escritura sui interpres. Portanto, não devemos usar nenhum padrão extra-bíblico para tentar definir um determinado significado da Bíblia. Porém, devemos comparar um texto obscuro com um texto mais claro. Nós precisamos entender que há, de fato, ambiguidades, há, de fato, textos difíceis de serem interpretados, mas não impossíveis. Devemos interpretar tudo com muito zelo e com muita sabedoria e esmero. Precisamos comparar textos específicos e isolados com os princípios mais gerais da Bíblia. A Bíblia é uma unidade total de revelação de Deus, progressiva. Portanto, nós devemos entender um texto inserido dentro dessa interpretação, desse contexto, dessa mensagem geral que a Bíblia nos dá. Richard Bernard diz que nós podemos usar como padrão os pontos do catecismo estabelecido no Credo Apostólico, a oração do Pai Nosso, os 10 mandamentos e a doutrina das ordenanças. Portanto, ainda que, como falamos na aula passada, a reforma ela trouxe essa ideia da subjetividade da interpretação, ou seja, o sujeito ele pode interpretar por si mesmo e chegar à verdade da Bíblia. Ainda assim, isso não nos livra ou não nos impede de usarmos outros escritos de pessoas que compõem a mesma fé que a nossa e que também foram alvos da iluminação do Espírito Santo. Não podemos rejeitar a iluminação que o Espírito Santo deu à sua igreja durante esses 2000 anos. Não iniciamos a história agora, não somos os desbravadores de todas as coisas, pelo contrário, muitas coisas já foram estudadas, debatidas, e a coisa mais sábia a se fazer é usarmos esses intérpretes, esses pais da igreja, como nosso trampolim para que possamos enxergar mais alto, olhando por cima dos seus ombros. Segundo, portanto, a analogia de fé, a Bíblia deve ser interpretada literalmente. Literalmente, não no sentido de tudo deve ser levado ao pé da letra. Não, devemos nos atentar a cada estilo, cada figura de linguagem que a Bíblia usa e interpretar conforme essa figura de linguagem que ela propõe. Não podemos interpretar uma parábola como um relato histórico. Não podemos interpretar uma passagem descritiva, ou seja, que apenas está relatando alguma coisa, como uma passagem normativa, que está decretando que se deva fazer de semelhante forma. Quando nós falamos na nossa primeira aula sobre a dupla natureza das Escrituras, falamos também que, pela Bíblia ter essa natureza humana, ela está ligada a um contexto histórico, ela expressa o caráter do seu escritor, os jeitos de linguagem do seu escritor, e, portanto, não é de se estranhar que nós temos figuras de linguagem sendo usadas por toda a Bíblia, assim como qualquer outro livro. E esses princípios de analogia de fé e interpretação literalmente não se restringe apenas à Bíblia por ser palavra de Deus. Nós fazemos e devemos fazer com qualquer outro livro que nós lemos. Nós fazemos com os demais livros de forma mais natural, mas com a Bíblia parece que temos um bloqueio, uma trava, que parece que devemos agir
com a Bíblia de forma distinta como agimos nos outros livros. De fato ela é santa, de fato ela é única, mas ela é um livro, então ela segue todas as normas ortográficas e gramaticais que um livro comum seguiria. Portanto, é importante que nós conheçamos essas figuras de linguagens que são apresentadas nas Escrituras, entendermos como detectá-las e como elas influenciam em nossa leitura, ou deveriam influenciar no seu significado. Então, vamos ver algumas das principais figuras de linguagem usadas pelas Escrituras. Primeiro, nós vemos sendo usado fortemente a metáfora. A metáfora é quando você compara dois objetos que compartilham de uma característica semelhante, ainda que não sejam idênticos. Exemplo, o próprio Cristo diz várias metáforas, como: eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Obviamente, quando lemos isso, não pensamos que Cristo é uma planta. Cristo é uma uveira, uma planta, um pé de uva. Não, aqui nós entendemos que Cristo ele está nos dando a ideia de que assim como a videira distribui a sua seiva alimentando as varas que estão enxertadas nela, assim também Cristo nos alimenta espiritualmente quando nós estamos enxertados nele. E por aí vai. Temos também ele falando que ele é a porta, o caminho, a verdade, a vida, que nós devemos ser o sal da terra e luz do mundo, que somos o edifício de Deus. O próprio Cristo fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Também vai falar, durante toda a Bíblia temos referências como Deus sendo o nosso escudo, Deus sendo a nossa rocha, que Judá é o leãozinho de Deus. Tudo isso são metáforas. Você destaca um atributo de um objeto para usá-lo como qualitativo a algo. Temos também a sinédoque. A sinédoque é quando você quer se referir a alguma coisa, a um todo, e você usa, por exemplo, apenas parte desse todo, representando esse todo. Ou quando você se refere ao todo, apenas se querendo dizer a parte dele. Por exemplo, eu sei que explicando teoricamente é meio difícil, mas com os exemplos vocês vão entendendo. Quando o salmista, no Salmo 16:9, diz que minha carne repousará segura, ele não está dizendo apenas da sua carne física. Ele entende que ele em si, de forma plena, no seu corpo e no seu espírito, repousará seguramente. Mas ele aqui usa apenas parte do seu ser para se referir ao todo. Outro caso que nós vemos muitas vezes sendo erroneamente interpretado é 1 Coríntios 15:22 e textos com os seguintes propósitos. 1 Coríntios 15:22, Paulo diz assim: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo está usando aqui a mesma palavra duas vezes, todos, só que cada vez ele está usando um sentido diferente. Como sabemos isso? Por quê? Por causa da analogia de fé. A Bíblia ela diz isso. Paulo está falando que todo mundo morreu em Adão, isso é de fato. Todo ser humano nascido de mulher, ele nasce morto, como Efésios 2 nos diz. Mas ele diz aqui na segunda parte do texto que todos também serão vivificados em Cristo. Se nós olharmos de forma superficial, parece que Paulo está dizendo que todas as pessoas serão salvas no fim dos tempos. Ele estaria dando margem para o universalismo. Ninguém vai para o inferno. Só que ao compararmos esse texto com os outros textos muito mais claros a respeito, falando sim de pessoas que são condenadas, falando sim de pessoas que estão destinadas ao castigo eterno, à ira de Deus, nós precisamos entender esse todos como apenas parte, representando uma parte. E assim também com outros textos que principalmente vai ter desse debate entre arminianismo e calvinismo. O arminianismo ele vai usar muitos textos abertos, dizendo aí, porque eles amam o mundo, porque Cristo veio para salvar todos, porque a salvação é para todos, porque
Cristo comprou todos do mundo, mas devemos analisar de fato, honestamente, esses textos para entendermos o que significa esses termos gerais. Da mesma forma como nós comentamos de forma normal, né, no nosso dia a dia, falamos, todo mundo foi em tal festa, todo mundo foi convidado, todo mundo esteve presente na igreja. Não quer dizer que os 8 bilhões de humanos que existem na face da Terra estiveram concentrados em um lugar só. Quer dizer que todos aqueles que foram convidados, ou todos aqueles que conhecemos, foram. Então, o todos podem significar apenas parte, e apenas partes podem significar todos. A Bíblia usa disso e é uma linguagem comum, tá? Como nós usamos. Isso é uma sinédrica. Ela também vai usar de metonímia. Ou seja, uma metonímia, ela é você usar a causa pelo efeito, ou o sinal pelo símbolo. Aquilo que está sendo representado pelo próprio representante. Exemplo, quando Cristo está falando em Lucas 16, 29, na parábola do rico e do Lázaro, em que o rico ele pede para Abraão para que ele mande alguém dos mortos para avisar seus familiares de que há um céu e um inferno. E Abraão ele responde isso aqui, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Quando Abraão, na parábola, diz eles têm Moisés e os profetas, ele não está falando que as pessoas que estão vivas têm Moisés, a pessoa de Moisés e as pessoas dos profetas. Não, porque eles estavam mortos. O que ele está falando eles têm os escritos de Moisés, os livros de Moisés e os livros dos profetas. Eles são os autores dos livros, a causa. Mas, para se referir ao efeito, ao produto deles, aqui é usado os próprios autores e não os livros em si. Outro caso é quando Jesus está lavando os pés dos seus discípulos e Pedro, todo bonzão, ele fala que não, Senhor, nunca o Senhor lavará os meus pés. E Cristo diz, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E aqui ele está usando o lavar, que é um símbolo, representando a realidade de fato, a parte. Porque a única forma de nós termos parte com Cristo é através do próprio Cristo, é através do sangue de Cristo. Portanto, o sinal de lavar, ele representava essa regeneração, essa purificação do pecado. Então, Cristo ele emprega aqui uma metonímia. Enfim, temos outras coisas falando também sobre o sangue de Jesus e outras figuras de linguagem que não deixam de ser verdadeiras e não tornam a Bíblia menos confiável, porque nós empregamos esses tipos de linguagem no nosso dia a dia. A Bíblia também usa prosopopeia. O que é uma prosopopeia? Prosopopeia é você atribuir uma personalidade a coisas e objetos. Então, por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios 15, 55, ele se refere à morte e ao inferno como se fossem pessoas. Ele fala, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Isso como se a morte e o inferno fossem passíveis de ter vitória. Ou não, porque eles não são personalidades para terem vitória, para terem conquistas. Mas Paulo ele usa essa metáfora para dar mais peso ao seu argumento. Também vemos nos profetas, quando falam sobre a manifestação, nos Salmos também vemos isso, sobre a manifestação da presença do Senhor, como ela abala e ela atinge toda a realidade. Isaías 55:12 fala a respeito disso, que os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. A árvore não tem mão para bater palma, e o outeiro não tem cordas vocais para cantar. Mas essa figura de linguagem é usada para dar ênfase. Ironia também temos na Bíblia sendo usada, que é quando você diz algo que você, na verdade, está querendo dizer o contrário, mas deixa muito claro isso, pela sua formulação da frase, pela sua postura, entonação vocal. Um exemplo que nós temos é quando Elias vai ao Monte Carmelo com os profetas de Baal, os 400
os 50 profetas de Baal. E quando eles estão se sacrificando, derramando sangue, se cortando para que Baal responda com fogo, Elias zomba deles e fala assim: clama mais alto, talvez Baal esteja dormindo, ou saiu de viagem, talvez ele esteja meio com o ouvido entupido, clama mais alto. Quando ele fala para eles clamarem mais alto, ele não está falando de fato que é para eles clamar mais alto, que ele crê que se eles clamassem mais alto, de fato Baal responderia. Ele está ridicularizando a posição doutrinária religiosa dos sacerdotes pagãos. Temos hipérboles também. Hipérbole é quando você exagera algo, você retrata algo muito maior do que a realidade ou muito menor para que isso dê ênfase à intenção que você quer retratar. Um exemplo claro que temos é 1 Coríntios 13, que Paulo começa a falar sobre o amor. E ele inicia falando: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. E ele vai prosseguindo, falando: ainda que eu lançasse o meu corpo ao fogo, ainda que eu desse todo o meu dinheiro, ainda que eu me desse ao martírio, se eu não tivesse amor, nada seria. Quando Paulo lhe fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele não está dizendo que as línguas estranhas são a língua dos anjos e que ele queria falar elas. Ele só está fazendo um aumentativo, ainda que eu falasse todos os idiomas humanos. E como se não bastasse isso, eu falasse os idiomas celestiais que são possíveis de existirem, se eu não tivesse amor, ainda isso não significaria nada. Então, não criem doutrina em cima de coisa que é apenas uma figura, linguagem. Alegoria. Alegoria são tipos de parábolas, só que com referências em cada elemento que lhe é contado. Parábolas são um pouco diferentes, que são histórias que têm uma moral, que têm uma analogia, uma certa analogia, mas não podemos usar cada elemento dessa narrativa como se representasse algum ponto da realidade. Uma alegoria, de fato, tem essa possibilidade. Quando Cristo fala em João 6, versos 51 a 65, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Aqui Jesus não está falando que ele é de fato, é óbvio isso, que ele não é uma massa feita de farinha, de trigo e tal. Mas a alegoria a gente pode usar cada ponto desse. Ele é o pão vivo que desceu do céu, que ele está fazendo contraste com o maná. Ele é quem come desse pão, ou seja, quem se alimenta dele. Então, cada ponto dessa narrativa dele tem um significado específico. Uma parábola não tem um significado específico em cada ponto. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Não há um significado específico para as bolotas dos porcos que ele queria comer. Não há um significado específico para os anéis, para as sandálias, para as vestes novas que ele recebeu do seu pai. Não há significado específico para o cordeiro que ele mata, que o pai dele mata para receber ele. Apenas quer dizer como Deus é bom perdoador e como ele está de braços abertos para receber aqueles que são seus filhos. Um livro muito interessante sobre a parábola do filho pródigo é O Deus Pródigo, do Tim Keller. Recomendo fortemente que vocês leiam esse livro, que trará uma perspectiva muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir sobre essa parábola. E por fim, também uma das figuras de linguagem fortemente usadas pela Bíblia é o antropomorfismo. Aqui tem um pouco de diferença o antropomorfismo com a prosopopeia, porque a prosopopeia atribui personalidade a objetos e coisas. O antropomorfismo, aqui referindo-se aqui nesse contexto nosso, ele está tratando da atribuição a Deus de elementos materiais, de um corpo e de sentimentos. Quando nós vemos, por exemplo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sendo dito que Deus tem mãos, pernas, braço, ouvido, nariz, olhos, isso não está descrevendo de fato como Deus é, porque Deus ele é espírito, ele não tem um corpo material físico semelhante ao nosso. Ainda que a Bíblia diga que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, isso não está tratando questão física. A nossa estrutura, a nossa anatomia física, ela reflete sim de fato Deus, porque nós temos uma postura diferente dos animais, nós temos uma
harmonia em nossos membros que confirmam e que facilitam as tarefas pelas quais nós fomos mandados, como o mandato cultural, social e religioso. Mas Deus ele não tem um corpo físico, ao contrário das emoções. As emoções é um pouco mais diferente de se abordar, porque quando nós vemos que Deus se entristeceu, Deus se irou, Deus ama, Deus é amor, Deus se arrependeu, obviamente nós precisamos interpretar no contexto devido ao arrependimento do Senhor, porque, por exemplo, em 1 Samuel 15, se não me engano, no mesmo capítulo está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e um pouco mais para frente diz que Deus se arrependeu de ter escolhido Saul. Então nós precisamos entender a figura de linguagem que é usada aqui e não uma contradição. Mas, na questão das emoções, nós precisamos entender que nós somos seres emotivos e somos de tal forma porque refletimos a Deus. Somos análogos a Deus, refletimos a Deus. Então Deus ele tem de fato emoções distintas das nossas. Mas não é impróprio dizer que Deus ele ama, que Deus se apaixona pelos seus filhos, que Deus ele se ira contra o pecado. Quer dizer que os sentimentos de Deus são definidos pelos atributos de Deus, que nós veremos na matéria de teonomia. Os atributos de Deus nos dá uma outra perspectiva dos sentimentos de Deus. Os sentimentos de Deus são santos, são eternos, não são pegos de surpresa, não são reações de cabeça quente, mas são sentimentos autocontroláveis, são sentimentos constantes e que muitos deles fogem da nossa compreensão limitada. Portanto, entendendo essa questão da figura de linguagem, que a Bíblia deve ser interpretada como uma literatura, nós precisamos entender que o melhor método para se chegar às Escrituras e interpretar elas de forma saudável e devida é o método gramático histórico, que vai levar em consideração o contexto em que foi produzido, a língua em que ele foi redigido, por isso a gramática e a história em que ele está inserido. Um ponto importante, falando ainda sobre o testemunho de Jeová, como eu disse na aula passada, se nós aplicássemos e soubéssemos de fato lidar e manusear bem a espada de Deus, a palavra de Deus, seriam muito menos pessoas que cairiam nos erros dos testemunhos de Jeová a respeito da divindade de Cristo, especificamente no primeiro capítulo de João, do Evangelho de João. Porque eles traduzem na versão deles que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Mas qualquer um que vê numa concordância de grego esse trecho, eles verão que não existe esse artigo indefinido, que torna Cristo rebaixado. Eles veem, é claro, é nítido constatar que quando você vê no original, enarquei em hologos, kai hologos, em prostanteon, kai theos, em hologos. Ou seja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o verbo é Deus. Não era um tipo de Deus distinto do Deus Pai, Yahvé, mas ele era Deus. E, obviamente, se usássemos a analogia de fé, também entenderíamos que outras passagens dariam suporte a esse tipo de interpretação de João 1. Portanto, além da questão histórica e gramatical que devemos levar em consideração, também devemos levar em consideração, e é de grande valia isso, quem é o autor de determinado texto e a data em que esse texto foi composto. Porque determinada data vai ter culturas diferentes, contexto diferente, até jeitos diferentes de se usar palavras. Determinado autor, nós saberemos quais são as suas máximas. Porque, por exemplo, quando ainda é debatido a respeito disso, sobre a autoria de Hebreus, eu creio que será debatido para o resto até a consumação dos séculos, porque não teremos só se aparecer uma evidência muito clara apontando para Paulo ou para qualquer outro escritor. Mas o que torna tão
suspeito a autoria paulina desse livro é que termos-chave como a salvação pela fé, a supremacia de Cristo, a graça, sobre o leite espiritual e como devemos amadurecer e buscar o alimento sólido, até se referindo a personagens como Timóteo, apontam, são evidências fortes para a autoria de Paulo, tanto que, ainda que eu não bata o martelo, ainda aceito como autoria de Paulo no livro de Hebreus. Por isso que é importante termos e buscarmos, dentro do possível, sabermos quem compôs tal escrito e em que período foi composto. Tendo, então, dito que a Bíblia deve ser levada como uma literatura comum, porque ela usa figuras de linguagens comuns, ela também usa gêneros literários específicos. A Bíblia é uma compilação, na verdade, de 66 livros. Ela não é um livro só, escrito por um autor só, com um propósito só, num período só. Não, ela teve mais de 40 autores. Você tem mais de 1000 anos de composição desses livros. Então, há sim diversos gêneros literários dos quais nós falaremos os principais. Nós temos o gênero jurídico, que retrata leis, um código de conduta, código legal divino para a sua igreja. E essas leis devem ser analisadas com prudência, porque nós temos dois tipos de leis: as leis civis e as leis cerimoniais. As leis cerimoniais foram cumpridas todas em Cristo, não devem ser observadas novamente, porque Cristo ele cumpriu todas as coisas, e quando adoramos a Cristo, temos um culto cristocêntrico, de forma indireta estamos mantendo e guardando essas leis cerimoniais. Mas as leis civis, morais e sociais, elas estão em voga ainda no nosso presente século e precisamos ver quais estão em vigor e quais se encaixam em qual estrutura. Teremos uma matéria sobre teonomia, que é a lei de Deus, especificamente para estudar isso, portanto eu não vou entrar a fundo nesse gênero. Temos também o gênero narrativo, que vai ser apenas o relato de uma história. Pode ser uma história trágica, como Sansão, que acaba morrendo se matando, na verdade, ao se vingar dos seus inimigos, uma história épica, como a peregrinação dos israelitas, a abertura do Mar Vermelho e acontecimentos magníficos. Narrativas românticas, como o livro de Ruth e Cantares, que terão afetos, afetos emocionais como um dos principais temas dessa narrativa. Narrativas heróicas, como as batalhas, Davi contra Golias, por exemplo, Jacó contra o anjo, Gideão lutando com os 300 homens. Até temos narrativas satíricas que, por exemplo, Jonas vai trazer de fato uma sátira, uma ridicularização, não apenas do profeta, mas do espírito que o profeta representa, que a maioria dos israelitas tinham, em ver com maus olhos os estrangeiros, em não querer a salvação dos povos vizinhos e se achando superiores, exclusivos. Temos também a narrativa polêmica, que vai tratar de desafios, de debates, como, por exemplo, o já mencionado momento em que Elias desafia os 450 profetas de Baal. E, portanto, essas narrativas nem sempre estão nos dando uma norma para seguir. Ela está descrevendo a história. Por exemplo, quando temos uma narrativa de Davi adulterando com Batseba e matando de forma indireta, mas que Deus considera diretamente, o marido de Batseba, a Bíblia não está falando que a gente deve ser polígamo, que a gente deve adulterar,
que a gente deve mandar matar aqueles que já estão casados com as mulheres que nos atraem. Não, a Bíblia apenas está relatando um pecado, ela não está endossando esse pecado. Nós precisamos ter isso muito claro. Temos também o gênero poético, que há em livros como Provérbios, Eclesiastes, mas o livro com maior, que representa a maioria desse gênero, é os Salmos. Temos diversos tipos de salmos: salmos de lamentação, salmos de ação de graças, louvor, história de salvação, celebração e afirmação, salmos de sabedoria, salmos de confiança. Então, é muito importante saber esses tipos de salmos, porque cada um está relacionado a uma cerimônia específica, e esse estilo poético, a poesia hebraica, ela tem um caráter muito distinto da poesia ocidental, porque a poesia ocidental ela vai focar nas rimas fonéticas das palavras. Por exemplo, gato, barato, gato, hiato, como pastor, castor. Então, são rimas fonéticas. A poesia hebraica é um pouco distinta. Ela vai trazer rimas de ideias, que são conhecidos como paralelismos, onde um verso, ele traz uma ideia, e essa ideia é repetida de formas diferentes e variadas no próximo verso, para reafirmar a ideia anterior. E através desse paralelismo, nós falaremos isso posteriormente, sobre os diversos tipos de paralelismo, através desses paralelismos, nós conseguimos interpretar, muitas vezes, um texto que está obscuro, mas ele é seguido de um paralelismo que vai esclarecer a mensagem inicial do texto acima. Então, é de grande ajuda saber isso. Temos também o gênero sapiencial de sabedoria, que são também conhecidos como Eclesiastes, Provérbios, e ainda que boa parte da literatura sapiencial coincida com a literatura, um gênero poético, há uma distinção entre ambos. Nem todo o gênero poético é sapiencial, ainda que todo o gênero sapiencial que nós encontramos nas escrituras é poético. E o foco do gênero sapiencial é dar advertências, exortações, como por exemplo, em Provérbios, que diz: filho meu, não desvies do caminho dos seus pais. Ele dá comparações para apresentar sua lição de moral. Ele faz perguntas didáticas. Ele faz uso de repetições de frases. Temos também paralelismo aqui. E usa até canções e poesias para trazer esses conselhos. Temos também o gênero profético, que é em larga escala usado no Antigo Testamento. O gênero profético são os escritos dos profetas, sejam maiores ou menores, que relatam a revelação direta de Deus a eles para algum destinatário, seja Israel, seja um povo vizinho, seja um rei específico. E o gênero profético é um dos gêneros que mais dá trabalho em nossa interpretação e que mais é um solo fértil para o crescimento de heresias. Não que o problema esteja no gênero, mas que está de fato na interpretação, nos intérpretes preguiçosos e muito místicos. Então, gênero profético, literatura profética, tem como característica uma palavra de salvação para o povo, um oráculo, ou seja, uma palavra de condenação, de exortação, anúncio de promessas e castigos, sobre o reino de Deus, sobre a aliança de Deus, sobre o Messias vindouro. Lembrem dos 3 pilares que compõem a narrativa bíblica completa, que Deus tem um reino, Deus é um Deus de aliança, que chama um povo específico para a aliança consigo, e que Deus, no caso do Antigo Testamento, enviaria um mediador, no nosso caso enviou um mediador entre Deus e os homens para trazer a paz entre os homens e Deus, que é Cristo. E
esse gênero profético, ele é um campo fértil para heresia. Muitos acabam desconsiderando o que é chamado de perspectiva profética. Perspectiva profética é um conceito que não pode ser confundido com alegorização do texto. A perspectiva profética entende que uma dada profecia pode ter vários períodos de seu cumprimento, até que tenha um cumprimento total. Então, uma determinada profecia pode ter um cumprimento instantâneo, naquele contexto do profeta, mas ela também pode ter um cumprimento posteriormente, séculos após o profeta, e ainda ter um cumprimento ou na igreja ou na própria segunda vinda de Cristo, onde estabelece todas as coisas. Nós temos como exemplo a profecias de Isaías falando sobre que a Virgem conceberá e dará à luz, que obviamente teve um contexto instantâneo lá, contexto naquele período, mas é aplicado em Cristo e tem então essa dupla concretização. A ideia que podemos dar para entender essa perspectiva profética é como quando olhamos uma cordilheira, uma cadeia de montanhas. Se olhamos muito distantes, nós enxergamos como uma coisa só. Mas quanto mais nos aproximamos, vemos que, na verdade, é uma cadeia de montanhas. São vários picos que estão separados, não muito perto, não, estão longe um do outro, mas que ao longe nós enxergamos como uma coisa só, uma formação rochosa só. E é assim a profecia. Por exemplo, Isaías, quando Cristo ele vai falar, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu tal, para pregar, para trazer salvação e liberdade aos cativos tal. Ele vai citar uma passagem que também vai falar sobre o juízo do Senhor. Só que ele cita a primeira parte só porque a primeira vinda dele é de misericórdia, não é para juízo. O juízo virá na sua segunda vinda, mas na profecia parece uma coisa só. Entendendo essa perspectiva profética, nós entendemos também sobre várias profecias sobre o fim do mundo, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o próprio Cristo nos seus sermões escatológicos, e isso nos esclarece de forma muito plena. Temos também o estilo dos evangelhos, o gênero dos evangelhos. Ainda que seja biográfico, ele é um gênero distinto das biografias modernas que temos hoje. Porque as biografias modernas, elas focam na vida inteira com a mesma intensidade. Os evangelhos, eles tinham um foco, e o foco deles era gerar a fé nos cristãos e fortalecer a fé da igreja. Então, eles focaram basicamente nos 3 últimos anos de Cristo e, mais especificamente ainda, nas últimas semanas de vida de Cristo, a sua crucificação. Então, cada evangelho ele tem uma perspectiva diferente que vai nos agregar na riqueza da verdade que foi esse relato histórico e nos ajudará a entendermos os propósitos de cada evangelista, porque cada evangelista ele vai relatar o seu evangelho com um propósito em mente. João, por exemplo, deixa muito claro que o seu evangelho foi escrito para que as pessoas crescem em Cristo. Então, cada relato, cada história que é mencionada no evangelho, ela faz parte da tese desse evangelista e ela contribui para alguma coisa. Por isso, nós precisamos ler cada relato, cada milagre, cada sermão dito por Cristo, cada atitude feita por Cristo, cada detalhe relatado que, por mais ínfimo e insignificante que possa parecer, tem algum significado que vai corroborar com o propósito do evangelista. Por isso é importante nós entendermos quem é o autor desse evangelho, quem é o destinatário desse evangelho, para quem ele estava escrevendo, quando ele escreveu, qual o seu propósito e qual era a circunstância que a igreja estava passando.
porque isso enriquecerá e nos ajudará em nossa hermenêutica. Temos também as parábolas. Como eu falei, as parábolas, elas são distintas das analogias, elas são histórias que trazem uma moral, trazem uma referência, mas elas não podem ser analisadas como se cada elemento tivesse um significado específico, como por exemplo a parábola do bom samaritano, que Agostinho, que ele meio mesclado na sua escola de interpretação, às vezes ele flertava com a escola de Alexandria, ainda que majoritariamente ele era da escola de Antioquia. Agostinho ele faz a seguinte análise da parábola do bom samaritano, que é bem conhecida por nós. Ele diz que o judeu que está descendo de Jerusalém para Samaria e que é assaltado seria Adão caindo. E os sacerdotes levitas que passam reto sem lhe prestar socorro seriam a lei e sacrifício que não podem ajudar o homem caído, não pode trazer a salvação. E ele diz que o bom samaritano seria Jesus, que levanta o homem, ou seja, que levanta o homem e deita vinho nas feridas, ou seja, que Cristo derrama o seu sangue como vinho e nos dá um novo nascimento, que é levantar o homem, e leva até a estalagem, que seria a igreja, deixando aos cuidados do estalageiro, que seria o pastor. E, por fim, ele pede para o estalajadeiro que cuide do judeu até que ele volte e acerte tudo. Ele dá um dinheiro e fala, se exceder o gasto dele, eu volto e acerto. E ele está falando que isso significa a segunda vinda de Cristo. Isso não é verdade, porque esse não era o propósito da parábola. O propósito dessa parábola era quem é o meu próximo. Como qualquer ser humano feito à imagem de Deus merece ser tratado com honras. Ainda que não seja nas partes específicas da parábola que nós encontramos o significado desta, elas ajudam a compor o todo e a no todo que nós entendemos de fato qual é a intenção do seu relator, seja Cristo ou qualquer outro autor bíblico. Temos também as cartas, tanto de Paulo quanto dos demais apóstolos, direcionadas a igrejas ou pessoas, e elas são discursos que vão falar sobre essa doutrina, vão trazer correção, vão exortar, vão relembrar a mensagem do Evangelho. E o propósito dessas cartas era que fossem lidas as igrejas destinatárias e, após serem lidas nessas igrejas, elas circulassem entre as igrejas que eram reunidas nas casas dos cristãos primitivos, para que também servisse de edificação aos crentes. E por fim nós temos o gênero apocalíptico, que Apocalipse é desse gênero, mas ele não é o único. Temos outros escritos apocalípticos, até fora da Bíblia, apocalipses apócrifos, que não são reconhecidos como inspirados por Deus, mas são desse gênero. Apocalipse tem como característica se referir aos acontecimentos do futuro. Usando o passado, ele faz uma referência clara, especificamente o Apocalipse de João usa muito o texto dos profetas maiores e menores e o Pentateuco, ou seja, o Antigo Testamento de forma geral. Ele usa uma linguagem de protesto e resistência ao poder estabelecido, mas não à questão política em si, mas ao poder do mal, ao espírito do anticristo que permeia e persegue o povo de Deus. Ele surge em períodos de perseguição com o intuito de gerar esperança no coração dos leitores. Especificamente, o Apocalipse de João aparece quando a igreja já estava sob perseguição, para consolar a igreja, afirmando que Cristo é o Senhor da história. E é um tipo de linguagem muito simbólica e imaginativa para criar suas cenas. Então, em Apocalipse temos o dragão, a mulher vestida de sol e montada na lua. Temos bestas, animais meio Frankensteins, que na verdade são ficções fantásticas que estão
apresentando uma mensagem específica através de uma linguagem altamente simbólica. Portanto, a partir do momento que nós entendemos esses tipos de gêneros e também as figuras de linguagem, há uma facilidade maior para exercermos a nossa tarefa de hermenêutica. Portanto, na próxima aula, nós falaremos um pouco sobre as regras e algumas dicas de interpretação que nos ajudará também como ferramentas na hora de estudarmos a Bíblia. Então fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.